Olá, estamos no ar com o programa Pet Papo. O Pet Papo é um programa da Vale TV que visa tratar sobre diversos assuntos do universo animal. Eu sou a Kathleen Pacheco, sou Relações Públicas, consultora, ativista da causa animal, fundadora do Instituto Arca, e hoje eu estou aqui dividindo a bancada com a nossa mascote, a Noeli. A Noeli, ela é a nossa modelo, né, da ONG do Instituto Arca, e ela vai nos acompanhar em todos os programas, né? Claro, ela tem aqui sempre um entertimento, para que não seja o convidado, né? O entertimento dela, ela tá aqui mordendo um ossinho. Mas então, o programa Pet Papo, ele tem diversos quadros. A ideia desses quadros é poder compartilhar com quem nos assiste um pouquinho do nosso conhecimento, né? Nós temos um quadro chamado Dica do Especialista. Então, sempre você, veterinário, que nos assiste, ou adestrador, que quer nos enviar uma dica e compartilhar com os nossos telespectadores, é bem-vindo, né? O e-mail para contato é petpapo@kathleenpacheco.com. Nós também temos um quadro chamado Mural da Adoção, que é o espaço que a gente abre para compartilhar cachorrinhos que estão para adoção. Então você pode enviar, se você tem algum cachorrinho que está para adoção, você pode enviar para o mesmo e-mail que eu vou dividir aqui o espaço com a minha mascote. Mas você pode enviar pelo mesmo e-mail, petpapo@kathleenpacheco.com. Nós também temos um quadro chamado Meu Melhor Amigo, que é um espaço para que você possa contar a sua história de adoção, a sua história de resgate ou a sua história com o seu bichinho de estimação. Estamos ansiosos para receber aí o recadinho das pessoas que nos assistem, contando um pouquinho como é a rotina com o seu melhor amigo. Bom, ao decorrer do programa eu vou contar um pouquinho mais do que a gente trata aqui no Pet Papo, mas hoje a gente tem um convidado especial. Hoje a gente está aqui com o Pedro. O Pedro, nem vou apresentar ele, vou deixar ele mesmo falar. Então vamos... Quem é o Pedro Neubert? O que tu faz da vida, Pedro? Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Pedro. Eu sou formado em Direito pela Universidade Fevale. Fiz mestrado pela Unicinos, concluído em 2018. Sou um aficionado por praticar esportes, gosto demais disso. E também gosto muito do mundo animal. Depois a gente vai falar um pouco... Eu vou te perguntar a respeito disso. O que eu posso dizer ainda a respeito de mim é que... Com o que tu trabalha, Pedro? Sim. Eu tenho um escritório de advocacia em Campo Bom, mas eu também presto assessoria empresarial. Ajudo a Kathleen no meio dela também, com a ONG e também com funções privadas da empresa dela e do segmento dela, do negócio dela. E estou aí hoje para conversar com vocês um pouco sobre a questão dos animais e do direito. Isso, eu ia falar para vocês que hoje o nosso tema do dia é os animais têm direitos, né? A gente quer poder bater um papo com o Pedro, que sempre me acompanha quando a gente leva palestras, né, a respeito desse universo dos direitos dos animais. A gente quer poder desmistificar algumas coisas, né, esclarecer outras, enfim, falar um pouquinho mais sobre os direitos e que animais têm direitos, né? Mas, dando sequência aqui para conhecer um pouquinho mais do nosso convidado, Pedro, conta para nós qual é o teu envolvimento com a causa animal, assim, desde quando, por quê, da onde surgiu? Eu acho que o meu envolvimento com animais, inicialmente, ele começou por causa da minha tia. Ela é formada em medicina veterinária. Por óbvio também da minha família, que gosta de animais. Todos lá em casa temos. A gente teve cachorros, tem hoje gatos. A gente teve peixes, tartarugas e hamsters também. Então a gente já teve diversos tipos de animais lá em casa. E com o passar do tempo, a gente acaba mudando um pouco,
acaba... não dá pra ter... Isso. Quando tu é criança, tu tem tudo que é tipo de bicho, né? Eu lembro que eu também tive tartaruga, eu também tive hamster, tive coelho, mas aí a gente cresce e os animais começam a se limitar um pouco mais, Exato, né? a gente acaba escolhendo uma espécie de animal, digamos assim, e acaba ficando com ele. E a gente lá em casa hoje tem gatos. A gente tem uma gata que está com a gente há 18 anos, mais ou menos. 18 anos porque a gente não sabe muito bem a data que ela nasceu, porque na verdade ela veio de Bagé, quando a minha tia estudava lá, fazendo o curso dela de graduação, e acabou que ela veio com a minha tia, como eu disse, e a gente acabou ficando com ela. Então há 18 anos que ela tá contigo. Isso. E ela... Os gatos veio filhote, mas... Sim. Ah, era filhote, eu sabia Sim. que ainda era bebê. Não, ela veio filhote e tudo mais, mas já é data de nascimento, a gente não sabe ainda se tem 18, 19, 17, a gente calcula que ela tenha uns 18 anos hoje. Tu mora em apartamento ou casa? A gente mora em apartamento, então isso também facilita o fato de ter gato, né? Sim, sim. Mas então esse é o teu envolvimento com os animais e com a causa, assim, com relação à defesa deles, desde quando tu te envolve, assim? Com a causa, o meu envolvimento começou com a ONG, com a ARCA. Um dia eu estava no escritório e a Kathleen me convidou para conversar, ela disse que estava muito interessada em começar uma ONG. A gente conversou sobre as necessidades e o que seria necessário se fazer para começar uma ONG e, posteriormente, eu comecei a auxiliar ela em alguns casos onde foi identificado eventuais maus-tratos a animais e como se proceder nessas situações. Sim, é sobre isso que eu quero falar contigo também. Antes da gente entrar no quesito maus-tratos e o que é maus-tratos, porque é importante também esclarecer para o pessoal que está nos assistindo que existe um parâmetro do que são maus tratos, né? Porque ninguém é obrigada a ter animais de estimação, né? Mas maltratar é proibido por qualquer um. Mas assim, o que pra mim, Kathleen, que amo os animais, que tenho animais, é maus tratos, nem sempre é o que é pra ti. Tipo assim, manter na corrente é maus tratos ou não? Existe muita dúvida no meio disso, né? Até pela forma como as pessoas tratam diferente os animais. Eu deixo os animais dormirem na minha cama, subir subir no sofá e tal. O fato de pessoas terem animais e não permitirem esse convívio, ou não permitir, às vezes, até entrar em casa. Não, o animal é na rua. Isso não são maus tratos, né? Não quer dizer que é essa diferença de parâmetro que a gente vai discutir depois um pouquinho mais pra frente. Mas antes de a gente chegar nessa parte, eu queria te perguntar, Pedro. A gente acaba recebendo até ali no Facebook esses dias, divulgando o programa, alguém dizendo assim, programa... sobre o universo animal ou gato e cachorro, né? Então, na verdade, a gente não... Quando a gente fala de universo animal, a gente não está falando só de gato e cachorro. Sim. Na verdade, quando a gente fala de pet, de animal de estimação, a gente também não está falando só de gato e cachorro, porque, como tu mesmo disse... Coelho, como tu disse que tinha, todos eles são pets, né? Então, todos eles são, digamos assim, nesse meio são protegidos dessa forma. E é isso que eu queria te perguntar, Pedro, assim, quais animais estão protegidos por lei? É só os gatos e cachorros que a gente defende? Que animais são esses? Então, se a gente fizer uma análise de cima para baixo, inicialmente, quando a gente analisa a Constituição, ela não discrimina tipos de animais. Ela deixa claro que é função do Estado proteger todos os animais, seja de maus tratos ou eventualmente até de uma extinção. Só por essas duas passagens a gente pode ver que ela protege tanto os pets quanto os animais comuns, e daí ou animais de fauna e flora, como por exemplo macacos, talvez, onças, enfim, toda a espécie animal ela é resguardada pela lei. Mas, se a gente começa a descer um pouco mais, a gente começa a ver que, sim, há alguns ordenamentos jurídicos, há algumas normas que elas são mais voltadas
para animais, digamos assim, domesticados, e outras que são mais voltadas para todos os animais silvestres. Dentre essas normas que existem para a proteção dos animais silvestres, a gente pode citar a Lei de Crimes Ambientais, que diz que é vedada qualquer tipo de maus tratos contra animais. Ali, então, é extremamente claro, mantém em cativeiro alguns animais, principalmente os protegidos da extinção, precisam ser, digamos assim, melhor observados em relação aos pets, que por sua vez não é que não tenham uma normativa exata, mas eles acabam se inserindo também nessa normatização da questão da legislação de crimes ambientais. Uhum. E aí, por exemplo, assim, é tratado com distinção os maus tratos, porque eu, pelo menos, né, por causa do meu universo de atuação, eu vejo muitos casos de maus tratos de pets, dos animais que a gente tem como de estimação. Mas já maus tratos de animais silvestres, a gente... Daí são crimes ambientais, por exemplo. Justamente por isso que é a legislação de crimes ambientais, né? Mas quando há uma situação de maus tratos contra animais, digamos assim, pets, né? Animais domesticados, eles também se enquadram nessa legislação. Porque não há, como eu disse anteriormente, né, uma distinção. A lei ela é clara em relação à proteção apenas animal. Ela não distingue, na verdade, a existência de um e de outro. O que acaba acontecendo é que, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele baixou uma resolução que define situações de maus tratos. Isso. Quais são essas situações? O que são os maus tratos? Aí a gente volta de novo para aquele ponto que tu falou. Na verdade, é uma linha muito tênue. Para algumas pessoas, o fato da gente manter animais acorrentados num pequeno espaço configura um crime de maus tratos. Mas dependendo da situação, talvez a gente não possa dizer que seja efetivamente uma situação de maus tratos. Agora também há aquelas situações que são flagrantemente tidas como maus tratos, né? Por exemplo, espancar um animal, deixar ele passar fome, passar sede, são situações de maus tratos. Bom, Pedro, a gente está se aproximando aqui do nosso intervalo. Nós vamos aos comerciais, então, e em seguida a gente volta com o Pet Papo. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta com o Pet Papo. Agora, no início desse segundo bloco, eu quero começar ele de uma forma muito bacana, de um jeito que eu gosto muito, que é falando dos animais que a gente tem para adoção. Para isso, quero pedir apoio aí da nossa equipe. Vamos passar aí algumas fotos dos bichinhos que a gente tem para adoção lá no Instituto Arca. Esse é o Daniel. O Daniel, ele já é castrado. Ele é porte
M e ele está vacinado, tudo pronto para adoção. Quem mais nós temos? Essa é a Pirata. Vocês vão ver que depois a gente vai mostrar aqui também uma outra pirata. Elas são irmãs e a gente brinca que é a gangue das piratas, né? Mas esses animais, eles estão... Essa então é a Pirata, ela também tem em torno... É castrada, tem em torno de 1 ano, fêmea. Muito linda, brincalhona. Ela tem um latido grosso, a gente brinca que ela tem um timbre de voz especial. E essa é a irmã dela, a Pirata também, né? Na verdade, elas ainda não têm nome escolhidos lá na ONG, a gente tem muitos animais, então nem todo mundo tem nome ainda. Essas irmãs, principalmente, então a gente chama de a gangue das piratas, né? As duas estão aptas à adoção. Você que tem interesse em adotar um bichinho conosco, faz contato pelas redes sociais, @instituto.arca, e lá alguém vai atender você e vai dar andamento ao processo de adoção. Temos lá, além dessas 3 que a gente mostrou hoje, muitos outros animais, machos e fêmeas, portes diferentes, cores diferentes, todos aguardando por um lar. Tá bem? Então vamos dar sequência aqui com o Pedro, na nossa entrevista de hoje, já que a Noeli, como sempre, resolveu dormir durante o programa, né? Ela fica bem quietinha aqui. Confesso que quando a gente resolveu, eu e ela, dividir o palco, eu pensei que ela seria mais interativa. Não sei se essa parceria vai continuar, hein, Nuno? Ela tá sempre só na dela, bem quietinha. Mas então vamos lá. Dando sequência aqui com o Pedro, eu tinha uma pergunta para ele, né? Mas quem assistiu o bloco anterior vai ver que ele já respondeu. Eu queria perguntar se ele tinha algum animalzinho de estimação. Tu tem. Sim. Como é que é o nome dela, Pedro? Sol. Sol. Ela é uma gatinha pequena, para porte de gatos, né? Ela é amarela. Então 18 aninhos, uma mocinha. É a nossa vovó lá em casa, né? Sim, sim. E então, Pedro, voltando ao tema central, que é os direitos dos animais, né? Eu queria te perguntar se dentro da tua área profissional, tu já atendeu algum caso que envolvesse, né, essa questão, que tu tivesse que aplicar essa legislação ou entender melhor, que te levou a estudar a respeito? Sim. Na verdade, eu comecei a me envolver mais profundamente e a acompanhar casos envolvendo crimes contra animais e maus tratos quando eu comecei a interagir de forma mais profunda com a ONG. De lá para cá, eu acompanhei a ONG eu acredito que foram 4 ou 5 casos onde realmente a gente precisou tomar medidas para tentar coagir futuras situações de maus tratos contra outros animais. Porque foram casos que aconteceram, então não teria como reverter essa situação mais, né? Uma vez que foi cometido o crime, ele foi cometido. Não tem como voltar atrás. Mas nesses 4 ou 5 casos, agora eu não me recordo exatamente, até a última etapa que eu pude acompanhar, eles ainda estavam em análise ou investigação pela Polícia Civil, que estava apurando ainda os fatos para ver as medidas que seriam tomadas. E tu tem, Pedro, fora assim, essa questão de maus tratos, algum caso para nos contar de briga judicial, por exemplo, de quem vai ficar com a guarda do animal? Porque hoje é muito comum, né? Os animais de estimação cada vez mais fazem parte da família, são tidos como filhos. E eu me pergunto, assim, numa situação de uma separação, né, de um divórcio, quem vai ficar com aquele bichinho? Tu já soube de algum caso assim? Eu pude acompanhar um caso onde um casal possuía um animal de estimação e no momento da separação ou do divórcio deles, os dois queriam ficar com o animal. E aí, como faz? E aí? Aí é que é a questão. Não tem uma legislação sobre isso. Como os animais são considerados objetos móveis ou bens móveis, não há como se dizer que ele é dessa ou daquela pessoa, porque ele é de quem tiver com ele. Nesse caso, o animal ele começou a ficar com o seu proprietário e acabou, depois de um tempo, após muito conversar e tudo mais, indo a ficar com o seu outro proprietário.
Foi um consenso que acabou se criando entre os dois, por causa da situação, digamos assim, até mais emocional que uma das partes vivia. Sim. No caso, um foi a pessoa que adquiriu o bichinho. Isso, que Era ficou meu. com ele até um determinado ponto, como ele viu que a pessoa estava sofrendo demais com a ausência do bichinho, ele acabou abrindo mão, mas isso foram 2 anos de sofrimento para a pessoa que acabou ficando longe dele, né? Tu vê como é comum hoje, né? Nossa. E Pedro, assim, de casos, eu lembro em uma das nossas palestras que a gente já circulou por aí falando sobre os direitos dos animais, tu comentou com a gente sobre alguns casos de chimpanzé que tinha... Como que é aquela história que... Tu te lembra disso? Sim, eu lembro eu não lembro agora o nome do chimpanzé. Mas era na Argentina, Sim, né? Sim, era um caso, foi o primeiro... Habeas corpus. Isso mesmo, estava tentando lembrar exatamente. Foi o primeiro animal a receber um habeas corpus. Ele era mantido em cativeiro, num zoológico da Argentina, e depois de uma medida judicial de uma ONG argentina, ele recebeu um habeas corpus para ir viver num santuário de preservação animal que, se eu bem me recordo, é localizado no Rio de Janeiro. Isso daí eu até podia efetivamente te mandar esse material para depois apresentar num outro programa. Essa situação ia ser bem interessante legal. De trazer à tona. Eu lembro da gente falar sobre isso, assim, e eu acho que vem muito de encontro ao que a gente está falando aqui, de que não são só os pets que têm direitos. A gente não está falando só de cachorro e gato protegido, né? A gente está falando, por exemplo, nesse caso... Um chimpanzé. E agora que está muito sendo falado, e tem um apelo muito grande nas redes sociais agora com relação aos cavalos, né? Que aqui no município de Novo Hamburgo, né, é uma lei aprovada, mas enfim, ainda está tramitando, de que agora só falta cumprir. Só falta cumprir, é só um detalhe. E aí é que vem o problema, né? Porque, na verdade, voltando um pouco à legislação de crime ambiental, né? A pena dela é de 3 meses a 1 ano. É nada. Podendo vir a ser majorada na hipótese de ocorrer a morte do animal em caso de maus tratos, de 1/3 a 1/6. Então a gente chegaria a 1 ano e meio, talvez, de pena no máximo. Tá. Só que como é uma pena relativamente baixa, essa prisão ela pode vir a ser convertida em outras atividades, como pagamento de multa ou apenas uma restrição provável de alguns direitos das pessoas, ou até mesmo a reinserção da pessoa, digamos assim, em atividades com o fim de reeducar ela a lidar com os animais. Sim, mas e aí a pergunta que não quer calar. Dentro aí da tua experiência, tu já viu alguém pagar por isso, ser preso, ficar detido 3 meses? Pagar por isso é complicado, né? Porque, de novo, o tempo ele é curto, digamos assim, ele é pequeno o tempo de pena. Então, ele não configuraria um caso onde efetivamente haveria de ter a prisão da pessoa. Mas pagar, sim, digamos que as pessoas pagam por esses crimes. Só que pagam multas. Elas pagam de outra forma que não efetivamente, digamos assim, ser encarcerado. E existe alguma, no meio jurídico, alguma conversa a respeito de se aumentar essas penas? Tem. Se eu bem me recordo, no atual projeto para o novo Código Penal, eles querem que a pena seja, digamos assim, enorme. Aí viria um ponto se cabe ou não e qual é o valor de um animal perante uma pessoa, porque a morte de um animal teria o mesmo tempo de prisão que a morte de uma pessoa, ou tanto quanto a de uma pessoa, mas sim, eles pretendem aumentar o tempo de prisão das pessoas. Aumentar o tempo de prisão e talvez tornar isso uma situação de cárcere, né? Tá, é que hoje, assim, eu confesso que dentro da minha experiência à frente de ONG de proteção animal,
a gente tem muita dificuldade de ver se cumprir, né, uma pena já aplicada, assim. Tu sabe disso, a gente tem ocorrências em andamento aí, Sim, né, de casos bem complicados e que as pessoas até então, inclusive envolvendo morte de animais, e que a gente já encaminhou, já faz tempo, já buscou recursos, já foi atrás de informação e continua rolando e o tempo vai passando e aí o nosso medo, a gente que viveu a situação, né, é de que nada seja feito e de que aquela pessoa que cometeu aquele crime, não sendo punida, continua a fazer. Sim. Né? E às vezes, sendo punida, continua a fazer. Né? Então, eu vejo assim que a solução também não é só a pena, Sim. mas todo um contexto de reeducação a respeito do que é respeito à vida, né? Eu acho que falta, e talvez aí se fosse uma solução tão boa quanto se aumentar a pena. Talvez fosse efetivamente obrigar com que essas pessoas que viessem a cometer crimes contra animais passassem por um processo de reeducação. Um processo onde elas iriam, digamos assim, a eventos, palestras sobre animais e passassem a entender a importância dos animais para a sociedade. Tu sabe, agora só um comentário, assim, acredito que muitas das pessoas que vão nos assistir aqui já ouviram falar disso, não sei se tu já não ouviu falar disso também, mas, né, a gente trata quem comete crime contra animais com pena reduzida, mas a importância de um crime contra um ser humano é muito maior do que um crime contra um animal, mas eu já li estudos que falam que a pessoa ou a criança, enfim, que começa com esse comportamento de maltratar um bichinho e tal, se tornam psicopatas, né? Ou, na real, o que eu li a respeito era que quando se estuda casos de psicopata e começa a entender quando ele começou a matar, normalmente eles começam matando animais. Sabe? A crueldade que o cara esfaqueia até fogo num animal vivo é a mesma crueldade que ele aplica quando ele resolve fazer isso contra um ser humano. Sim, porque na verdade o que distingue ali, na verdade, é só uma válvula, né? Seria um ponto onde a pessoa, ela deixaria de cometer o crime contra um animal e passaria a cometer contra uma pessoa. Sim, sim. Então é muito tênue esse ponto, né? Quando tu cruza a linha da crueldade, pra mim é isso. Porque a gente... Não importa se é um animal ou uma pessoa, tu vai fazer. A gente que tá no meio, assim, observa casos e situações que tu pensa, eu não acredito, eu não consigo acreditar, não consigo entender como alguém teve coragem de fazer tal ato ou de infringir tal dor. Eu acho que no início do programa tu chegou a falar que tu não falou nessas palavras, mas eu acrescentaria o seguinte, a gente não precisa todo mundo gostar de animais, mas a gente tem que saber respeitar eles, porque tal qual nós vivemos nesse planeta, os animais também estão aqui compartilhando o mesmo espaço que a gente. Sim, sim. A gente está se aproximando do final do nosso programa. Convido vocês a continuar nos acompanhando. Mas antes de finalizar, eu queria, Pedro, que tu deixasse para nós um esclarecimento de como proceder em situações de que tu sabe que há um crime, um maus tratos sendo infligido contra um animalzinho. Como proceder e como levar adiante para que, ainda que a gente sabe que as penas são curtas, brandas, mas que a gente deixe um alerta para as pessoas, se tu vê uma situação, faz tal coisa, porque assim, eu imagino que tem casos em que só o susto, às vezes, eu espero pelo menos, que o susto de receber uma intimação, de ter que ir prestar um depoimento seja... Na polícia, ou perante fórum, ou até no Ministério Público. Mas como fazer uma pessoa chegar numa situação dessa? Esse é o recado que eu gostaria de pedir para o Pedro nos ensinar. O primeiro ponto, talvez seja o mais dolorido deles, é presenciar a cena. Presenciar a cena e produzir provas. Não é se envolver efetivamente, agredir a pessoa que está cometendo esses crimes ou tudo mais. Ver o que está sendo feito, dentro do possível
Hoje em dia todo mundo está com o telefone nas mãos, grava aquela cena, tenta descobrir o nome da pessoa, alguns dados mínimos, para daí sim poder se dirigir às polícias, e daí na verdade isso não precisa mais nem ser em local, a gente pode registrar essa ocorrência pela internet e daí posteriormente vir a levar algumas outras informações pessoalmente para a polícia, né? Mas com esses dados iniciais, registrar a ocorrência online e daí sim buscar fazer o acompanhamento, porque não é só obrigação do Estado, digamos assim, fiscalizar, mas também compete a nós, como cidadãos e parte do Estado, fiscalizar não só as pessoas, mas também sim ao Estado. Então, eu acho que esses são os principais pontos que devem ser feitos. Sim. Então, quero reforçar aqui, se você sabe de alguma situação, se você tem um vizinho, alguém próximo, ou se tu presencia alguma situação, produza provas, faça foto, vídeo, faça um boletim de ocorrência, seja presencial ou online, e encaminhe essas provas e fique em cima, monitore, vá atrás. Porque eu acredito que as pessoas vão sim, quem tem esse hábito ruim, né, esse caráter, na verdade, de proceder dessa forma, precisa sim ser penalizado, né, para que isso pare. Então, esse é o nosso recado final aqui. Gostaria de, Pedro, de te agradecer pela presença. Eu que agradeço, Cat. Obrigado mesmo. Espero que a gente ainda possa ter outros pet-papos por aí, em que tu possa vir contribuir com a gente. Quero mais uma vez também reforçar os nossos canais de comunicação. Você aí que quer nos mandar uma dica, você que é especialista, você que quer nos mandar história com o seu melhor amigo, a gente vai ler aqui no programa e contar um pouquinho sobre isso, passar fotos, pode nos mandar tudo lá pelo petpapo@ketlinpacheco.com. Certo? Então ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Pet Papo.